Meus amigos, como eu prometi mais cedo, eu vou falar um pouco dessa notícia que está correndo nas redes, do vazamento das conversas do ministro Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato. Antes disso, brevemente, quero contar um pouco daquela história de Dom Casmurro, livro clássico escrito por Machado de Assis, recomendo a leitura. E basicamente o cerne da questão é o romance de Ben Santiago, Casmurro, com Capitu. Bom, Ben Santiago, Casmurro, ele faz uma amizade muito grande com Escobar, ainda no seminário. Os dois largam o seminário e acabam casando, Escobar com Sancha e Casmurro com Capitu. Do casal Escobar e Sancha nasce uma filha, Capituzinha, o nome em homenagem a Capitu, e depois Casmurro tem um filho, Ezequiel. Quando morre Escobar, nadando, ele acaba morrendo afogado. Bentinho, na verdade, que era o Casmurro, começa a ter ali uma série de crises, imaginando que Capitu tinha um relacionamento amoroso com Escobar. Então, ele parte de alguns conceitos a priorísticos, uns conceitos baseados em que, de fato, havia uma relação adulterina entre os dois, e ele, por ser advogado, começa a colher provas para tentar satisfazer aquele seu devaneio. Capitu acaba se separando, levando Ezequiel, o filho do casal, mas Casmurro continua acreditando piamente que houve uma traição entre o falecido Escobar e sua ex-esposa Capitu. Bom, o que eu quero dizer com isso? É que no livro Casmurro, que é o Ben Santiago, ele tem uma ideia a priori que de fato houve uma traição. E para justificar aquela sua fantasia, aquele seu devaneio, ele busca cada vez mais provas para tentar convencer que ele estava realmente correto. Bom, vamos transportar isso para o processo penal e depois vou falar um pouco desse caso do vazamento. Bom, o juiz no processo penal, ele não deve buscar a prova. Desde 2008, nosso sistema processual penal foi alterado e largou-se o sistema inquisitivo, onde o juiz ele participava da colheita das provas. E o juiz passou a ser, como diz alguns autores, um espectador da prova. Ele espera a prova e ao final ele examina. A acusação traz as suas alegações, suas provas, e depois a defesa traz as suas alegações, suas provas. O juiz examina a tese acusatória, a antítese da defesa e faz a síntese, ou seja, faz a sentença. Essa é a dialética processual. O juiz ele examina o conjunto das provas para aí sim, ao final, condenar ou absolver aquele indivíduo acusado no processo criminal. É assim que tem que ser. O juiz tem que manter uma equidistância das partes para se manter imparcial. Transportando ao caso do Sérgio Moro, sem fazer nenhum comentário político, todo mundo sabe a minha opinião política, mas essas mensagens que não foram negadas pelo Procurador da República, Deltan Dallagnol, e também pelo Sérgio Moro, apesar de acusarem ter sido criminosa, eu acredito que realmente foi criminosa a invasão de dados dos celulares dessas pessoas envolvidas, mas isso é assunto para outro vídeo. Nós temos que houve uma certa interferência do juiz na colheita de prova. Tem uma mensagem até curiosa que diz que o Procurador da República falta um pouco de treinamento na hora de inquirir testemunhas, que foi meio fraca. Tem uma mensagem que ele sugere um certo tipo de atuação. O juiz não pode dar esse tipo de sugestão. Bom, esqueçamos um pouco o processo criminal e vamos para o processo civil. Imagine você que está litigando contra a pessoa e você perde o processo. Amanhã você descobre que o juiz deu algumas dicas para outra parte, faz assim, não faz assim. E aquela parte, evidentemente, saiu vitoriosa porque você perdeu a ação. Como você se sentiria? Então, as regras do processo servem para orientar o jogo do processo.
como eu disse, a dialética do processo. Mesmo que a pessoa seja de fato uma pessoa culpada, para se aferir essa culpa, nós temos que passar por um processo obrigatoriamente. Esse é o nosso Estado democrático de direito. Então, não vale num processo, e aí usando um termo jocoso, um gol de mão. Não vale um gol que o jogador esteja impedido. Da mesma forma é o processo criminal. Ele possui regras que devem ser obedecidas. Provavelmente os advogados de muitos réus da Lava Jato vão entrar com pedidos, seja de revisões criminais ou até mesmo em sede de recursos para anularem essas provas. Vamos aguardar então para saber qual vai ser o posicionamento dos nossos tribunais superiores, STJ e STF, e aguardar os próximos capítulos dessa verdadeira novela que é o nosso país. Um forte abraço a todos.